Que bom estarmos juntos mais uma vez. Corações em busca daquela liberdade que faz a alma voar leve, solta, sem as amarras que tantas vezes nos prendem, não é mesmo? Tem cada situação na vida que a gente se sente acorrentado, preso por mentiras. Sejam elas as que contamos para nós mesmos ou as que o mundo tenta nos empurrar goela abaixo. A gente se vê escravo de maus hábitos, de medos paralisantes, de opiniões alheias, de um passado que insiste em nos assombrar. E uma pergunta ecoa no peito: meu Criador, como é que eu me livro disso? Onde está a chave que abre essas grades e me devolve a verdadeira liberdade? Mas olhem só que notícia libertadora, meus amigos e amigas de jornada. Existe uma verdade que não só ilumina o caminho, mas que tem o poder de quebrar todas as cadeias, de desmascarar toda mentira e de nos fazer verdadeiramente livres. E para nos guiar nessa busca pela verdade que liberta, e para nos defender de todas as artimanhas do pai da mentira, que tenta nos manter cativos, temos um guerreiro celestial, um campeão da verdade, que luta incansavelmente para que possamos experimentar essa liberdade plena. Quem é esse nosso aliado, esse mestre na arte de discernir o engano e de nos conduzir à luz? É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele, que combateu e venceu o primeiro grande mentiroso, sabe o valor da verdade e o poder que ela tem de nos transformar em filhos verdadeiramente livres. Hoje, vamos mergulhar num diálogo transformador lá do Evangelho de João, no capítulo 8, onde Jesus nos revela o segredo dessa liberdade genuína. Permanecer na sua palavra, conhecer a verdade e ser libertado por ela e por ele, o Filho. E com São Miguel Arcanjo como nosso protetor contra toda falsidade e nosso intercessor para que a verdade ilumine nossas mentes e corações, vamos aprender a identificar as correntes que nos prendem e a clamar pela liberdade que só o conhecimento e a vivência da palavra podem nos dar. Então preparem o espírito para um encontro com a verdade que liberta, porque juntos vamos buscar as chaves que abrem as portas da nossa prisão interior. E para iluminar o começo dessa nossa jornada de libertação, nada como as palavras do próprio Mestre, que chegam como um sopro de liberdade. João 8:31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com estas palavras, que são um convite e uma promessa de liberdade verdadeira, ecoando em nossa alma, como podemos, no nosso dia a dia tão cheio de enganos, de meias-verdades e de escravidões disfarçadas, aplicar esse ensinamento profundo? Como é que São Miguel Arcanjo, o guerreiro da verdade, pode nos ajudar a permanecer na palavra, a conhecer a verdade e a experimentar a liberdade que o Filho nos oferece, afastando de nós toda sombra de mentira e opressão? É sobre essa jornada da escravidão à liberdade que vamos refletir um pouco mais agora. Que diálogo profundo esse de Jesus com os judeus que acreditavam nele, não é mesmo? Ele começa com uma condição e uma promessa. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O permanecer na palavra não é só ouvir de vez em quando, não é só concordar com a cabeça. É mergulhar,
é viver, é deixar que essa palavra molde nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. É como uma planta que precisa permanecer na terra boa para dar fruto. E a consequência desse permanecer é dupla: ser verdadeiramente discípulo e conhecer a verdade. E essa verdade conhecida, vivenciada, tem um poder incrível. Ela libertará. São Miguel Arcanjo, que vive imerso na verdade do Criador e combate toda mentira, nos inspira a essa perseverança na palavra, a essa busca incansável pela verdade que ilumina e quebra correntes. Mas aí, a reação dos ouvintes é curiosa e até um pouco arrogante. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles se agarram a um privilégio do passado, a uma identidade exterior, somos descendência de Abraão, e se acham livres só por isso. Nunca servimos a ninguém. Será mesmo? Quantas vezes a gente também não se engana, achando que é livre só porque tem uma certa posição social, uma certa religião, uma certa independência financeira. Mas no fundo, a gente está preso por um monte de coisas. Eles não entenderam de que tipo de escravidão Jesus estava falando. E Jesus, com toda a paciência e sabedoria, explica. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pronto, aí está a escravidão mais profunda, aquela que a gente muitas vezes nem percebe ou não quer admitir, a escravidão do pecado. Quando a gente se deixa levar pela raiva, pela inveja, pela mentira, pela preguiça, pela gula, pelo orgulho, por qualquer vício ou mau hábito, a gente se torna servo dessas coisas. Elas começam a mandar na gente, a gente perde o controle, a gente não consegue mais dizer não. É uma corrente invisível, mas terrivelmente forte. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo, o escravo, não tem lugar permanente na casa, na família do Criador. Ele pode ser vendido, pode ser dispensado, mas o filho, aquele que tem a natureza do pai, esse sim, fica para sempre. Ele tem direitos, tem herança, tem intimidade. Jesus está mostrando que a verdadeira liberdade nos torna filhos, nos dá um lugar permanente nessa família. E aí vem a chave de ouro, a solução para essa escravidão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade verdadeira não é algo que a gente conquista sozinho, por nossos próprios méritos ou pela nossa linhagem. É um presente, uma ação libertadora do Filho. Só Ele tem o poder de quebrar as correntes do pecado, de nos arrancar dessa servidão e de nos restaurar à condição de filhos livres. E quando Ele liberta, a liberdade é verdadeira, é completa, é de dentro para fora. No nosso dia a dia, aplicar esses ensinamentos significa, primeiro, ter a humildade de reconhecer nossas escravidões. Quais são os pecados, os maus hábitos, os medos, as mentiras que nos prendem? Olhar para dentro com honestidade. Segundo, é se dedicar a permanecer na palavra, a conhecer a verdade que Jesus nos trouxe. Isso exige tempo, estudo, oração, meditação. Terceiro, é clamar ao Filho por essa libertação. Pedir que Ele quebre nossas correntes, que Ele nos dê a força para vencer o pecado. São Miguel Arcanjo é nosso grande aliado nessa jornada de libertação. Ele nos defende das tentações que querem nos manter escravos. Ele combate o pai da mentira que tenta nos enganar com falsas promessas de liberdade. Ele nos inspira a buscar a verdade com coragem e a nos submetermos ao senhorio do Filho, que é o único que pode nos tornar verdadeiramente livres. É um processo, uma luta diária, mas com a palavra como nossa luz, o Filho como nosso libertador e São Miguel como nosso guerreiro protetor, a vitória é certa.
E é com esse anseio por liberdade plena que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, campeão da verdade e terror dos espíritos da mentira, venho a ti neste momento, inspirado pelas palavras libertadoras de Jesus no Evangelho de João, para suplicar teu auxílio na busca pela verdadeira liberdade que só o Filho pode nos conceder. Quando a ilusão de uma falsa liberdade tentar me seduzir, ou quando as correntes do pecado e do engano me prenderem, ajuda-me, São Miguel, a permanecer na palavra do Mestre. Que eu seja um discípulo fiel, não apenas de nome, mas em verdade, mergulhando profundamente nos seus ensinamentos, deixando que sua palavra ilumine minha mente, purifique meu coração e guie meus passos. Intercede por mim, para que eu tenha a graça da perseverança na escuta e na prática da verdade. Arcanjo do discernimento, peço-te, ajuda-me a conhecer a verdade em toda a sua profundidade e beleza. Que eu não me contente com meias verdades ou com as mentiras sedutoras que o mundo e o inimigo da minha alma me oferecem. Que com tua luz eu possa enxergar claramente as ciladas do erro e as armadilhas da falsidade, e que ao conhecer a verdade que é o próprio Cristo, eu possa experimentar o poder transformador que emana dela, pois ele mesmo prometeu: a verdade vos libertará. São Miguel, destruidor das obras do pecado, quando eu me encontrar preso nas teias da minha própria fraqueza, quando o pecado me tornar servo do pecado, estende tua mão poderosa e quebra minhas correntes. Lembra-me que, embora eu possa me sentir como um servo sem direitos, o Filho deseja me resgatar e me dar um lugar permanente na casa do Pai. Luta comigo contra as paixões desordenadas, os vícios que me escravizam, os maus hábitos que me aprisionam, as mentiras que conto a mim mesmo para justificar meus erros. Príncipe da milícia celeste, que eu jamais confie em minhas próprias forças ou em falsas seguranças para alcançar a liberdade. Que eu não me iluda como aqueles que diziam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, enquanto permaneciam escravos de suas próprias transgressões. Ajuda-me a reconhecer com humildade minhas escravidões interiores e a buscar a libertação naquele que é o único capaz de romper todos os grilhões. E assim, São Miguel, intercede por mim com fervor diante do Filho, para que ele me liberte verdadeiramente. Que sua graça redentora me alcance, que seu sangue precioso me purifique, que seu Espírito Santo me renove e me fortaleça para viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que eu não seja mais servo do pecado, mas filho amado, livre para amar, para servir e para glorificar o nome do Criador. Que, sob tua proteção e pela ação libertadora do Filho, eu possa caminhar em novidade de vida, proclamando ao mundo que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. E ao sentirmos essa promessa de liberdade verdadeira ecoando em nossa alma, essa certeza de que o Filho pode quebrar todas as nossas correntes, uma esperança renovada nos impulsiona. E essa esperança, essa sede de liberdade, é algo que precisa ser partilhado com todos aqueles que ainda se sentem prisioneiros. Que presente maravilhoso essas palavras de Jesus em João 8 nos trazem, não é mesmo? A promessa de que, se permanecermos na sua palavra e conhecermos a verdade, seremos verdadeiramente livres. E não uma liberdade qualquer, mas aquela que o próprio Filho conquista para nós, quebrando as correntes do pecado e nos devolvendo a dignidade de filhos. E ter São Miguel Arcanjo como nosso aliado nessa busca pela verdade que liberta, como aquele que nos defende das mentiras que nos aprisionam, nos dá uma coragem imensa para enfrentar nossas escravidões interiores. Essa mensagem de que a verdadeira liberdade está ao nosso alcance através da palavra e da ação do Filho é um farol de esperança para um mundo tão cheio de enganos e prisões invisíveis.
Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar se sentindo acorrentadas por vícios, por medos, por mentiras, por um passado que não conseguem superar, precisando desesperadamente de uma chave que abra suas grades. Por isso, meu convite cheio de amor para você hoje é: seja um portador dessa chave da verdade que liberta. Se esta oração, esta reflexão, te deu um novo ânimo para buscar sua liberdade em Cristo, para permanecer na palavra e desmascarar as mentiras que te prendem, compartilhe essa luz. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está precisando de uma força para se libertar, de um lembrete de que existe uma verdade poderosa, capaz de quebrar todas as correntes. Vamos juntos, com a intercessão e a proteção de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de libertação. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, esta é a hora de se juntar a nós nessa jornada rumo à liberdade plena. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e reflexão. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre as correntes que você deseja que o Filho quebre em sua vida. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que a verdade vos libertará a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo ao nosso lado e o Filho como nosso libertador, a verdadeira liberdade está ao seu alcance. Que a verdade e a liberdade do alto encham seu coração e sua vida.